Amazônia é um vasto território que se expande por vários países da América do Sul, entre eles o Brasil, onde se localiza sua maior porção. Trata-se de um bioma ou comunidade de seres vivos de uma área com alguma homogeneidade, mas também com muitas diferenças em seu interior. Não só climáticas ou de vegetação, mas também em sua diversidade social, étnica, política e cultural. Trata-se também de um território que, no Brasil, vem sendo historicamente objeto de uma ocupação desordenada e de muita cobiça em sua exploração. Nesse sentido, a expansão do agronegócio e da fronteira agropecuária e a exploração de madeira e minérios foram e são eixos centrais da acumulação do capital e do aproveitamento econômico da Amazônia. A dinâmica capitalista na região foi determinada pela chamada acumulação por espoliação, o que quer dizer pelo aproveitamento das riquezas naturais e da mão de obra barata, seja pela despossessão e expulsão dos povos indígenas de seus territórios, seja pelos sucessivos programas de colonização. Diante das atuais crises econômico-financeira e climático-ambiental que afetam o planeta, a região continua a ser território em disputa. Por sua vez, tais crises se expressam nos territórios através de conflitos sociais e ambientais de graves consequências para a vida da população em geral e das mulheres em especial. A partir das discussões que a gente teve dentro do projeto Mulheres no Desenvolvimento Sustentável da região amazônica, a gente também se uniu, propiciou uma união maior entre as organizações, o Movimento de Mulheres Moradoras de Fogo e o Sindicato de Cidelândia. A partir desse diagnóstico do projeto, com o apoio do projeto, as mulheres ficaram conscientes dos direitos que ela tem e assim conhecer a realidade do município de Condó e fortalecendo o movimento. Há 3 anos, o Instituto Equity, em parceria com a LEF e Formaper, duas entidades da sociedade civil italiana, e com o apoio financeiro da União Europeia, vem desenvolvendo um projeto com grupos de mulheres de 16 municípios de 3 estados da região amazônica, para repensar o chamado desenvolvimento com sustentabilidade para a região, partindo do princípio que, para poder ser minimamente chamado de sustentável, deveria, imprescindivelmente, incluir a perspectiva de gênero. Isto é, pensar as necessidades específicas de mulheres e homens para construir o bem-estar das sociedades. Nesse sentido, e para começar, fizemos uma análise das principais problemáticas da região e, paralelamente, discutimos o que seria desenvolvimento com sustentabilidade. Dentre outras ausências, constatamos que as visões habituais de desenvolvimento têm deixado de fora as necessidades específicas das mulheres. Nós vemos nesse processo todo tentando marcar o quanto nós trabalhamos e quanto nós contribuímos, sim, de fato, para que esse desenvolvimento da Amazônia ele possa, de alguma forma, ser expresso. O trabalho das mulheres deixou de ser improdutivo e passou a ser produtivo, trazendo assim para as mesmas mais empoderamento e dentro desse empoderamento para as mulheres veio a economia feminista. Iniciamos o trabalho utilizando como ferramenta o diagnóstico participativo, que buscou fazer uma fotografia inicial da realidade social em que vivem os grupos de mulheres em suas comunidades. Num segundo momento, utilizamos dados secundários do IBGE e outras fontes formais no intuito de confrontá-los com os dados da realidade que os grupos de mulheres pesquisaram em suas comunidades, a partir da realização de entrevistas, reuniões em seus bairros e pesquisas de âmbito local. Uma vez elaborada essa fotografia e com os mesmos atores sociais consultados, definiram-se quais os principais problemas enfrentados localmente e, dentre eles, quais mereciam atenção prioritária, para finalmente discutirmos propostas de soluções. Além da elaboração dessa fotografia inicial da realidade, o diagnóstico participativo proporcionou aos grupos de mulheres a oportunidade de reunir pessoas da comunidade que poderiam, e na sua maioria foram,
futuras aliadas na busca das possíveis soluções em torno às problemáticas levantadas, ampliando e fortalecendo assim também as alianças locais. Fulano de tal é mulher, então não pode ocupar cargo tal. A gente tem que participar da política, a gente tem que estar no dia a dia, tem que estar entendendo que o processo que está passando no mundo. Às vezes também a gente se sobrecarrega e não participa do social para entender. Então a gente quer quebrar esse elo e quer trazer alguma coisa nesse sentido. De fazer alguma coisa para as mulheres, né? Como sindicato. Vejam só, no dia 8 fomos para a rua, exigimos nossos direitos, porque tem mulheres morrendo. E nessa questão também fomos para a Câmara exigir os nossos direitos de quem pode estar nos apoiando. A partir dos diagnósticos, podemos priorizar questões ligadas a 3 tipos de problemáticas fundamentais: as necessidades específicas das mulheres, a problemáticas mais amplas, ligadas a diversas ausências de políticas públicas nos municípios e também as dificuldades relacionadas com as necessidades e expectativas das mulheres em termos socioeconômicos e de geração de renda. A gente deu uma olhada na cidade e a gente percebeu que está faltando 2 coisas. Uma é uma padaria e a outra é a horta. Então nós começamos pela horta. Plantamos o cheiro verde, temos uma horta muito bonita para fornecer à população. Com o dinheiro arrecadado que a gente pega, a gente compra o material e a gente faz pães caseiros sem químico. Muitos foram os sucessos colhidos pelo projeto. Entre os principais, podemos mencionar que contribuímos para o aumento da participação política das mulheres nos âmbitos de tomadas de decisões, como assembleias legislativas, prefeituras, conselhos municipais de políticas públicas, entre outros. Elaboramos conjuntamente propostas e planos de ação municipal para o trabalho dos grupos em cada município. E, finalmente, apoiamos a elaboração de 15 planos de negócio e seus respectivos projetos socioprodutivos, que já começam a render frutos ou a contribuir para a melhora dos empreendimentos produtivos já existentes. Conseguimos incorporar o compromisso com a comunicação entre os grupos e também com a sociedade, como um objetivo importante na luta pelos direitos para as mulheres dentro de sociedades mais justas. A gente, do projeto, fez uma estufa de caixa de isopor. Essa caixa de isopor a gente comprou os vidros e montamos uma estufa que coubesse 4, 5 formas das grandes de pães. O projeto viabilizou ainda um laptop e uma impressora por município, e para seu uso, os grupos receberam capacitação em informática para que, mesmo depois do fim do projeto, continuem se beneficiando dessa potente ferramenta da comunicação atual. Mulheres que antes não se conheciam, mesmo com lutas tão semelhantes, tão próximas, mas distantes pela imensidão amazônica e a dificuldade de comunicação e de visibilizar seus projetos, agora trabalhamos juntas, em rede, fortalecendo o trabalho umas das outras e, sobretudo, o bem maior e comum, a harmonia entre todos os seres e a natureza. Porque as mulheres são como as águas dos rios, crescem quando se juntam.